Olá, sejam muito bem-vindos ao canal Ser Empreendedor. Eu sou Daniela Pedreira, contadora e te ajudo a empreender com segurança. No vídeo de hoje eu vou contar para vocês uma história de uma mulher que está compartilhando nas redes sociais dela o caso que aconteceu, que ela está devendo aproximadamente R$ 1 milhão para a Receita Federal. Segundo ela, no ano de 2012 e 2013, ela movimentou nas contas bancárias dela, pessoa física, o equivalente a quase R$ 900 mil. Só que, segundo ela, esses valores não pertenciam a ela. Ela recebia apenas 10% para estar repassando esses valores. Então, os valores caíam na conta dela, ela sacava o valor que pertencia à pessoa e ficava apenas com os 10% dela. E como os valores não eram dela, ela não se preocupou em declarar imposto de renda para a Receita Federal e deixou para lá. No ano de 2016, ela foi notificada pela Receita Federal para prestar contas referente a esses valores que passaram na conta dela. Ela contratou um advogado para fazer a defesa junto à Receita Federal, a fim de explicar que esses valores não eram dela. E ela perdeu junto à Receita Federal essa causa e teve que pagar esse valor de qualquer jeito. A Receita Federal continua cobrando esses valores para ela, mas se a gente for calcular o valor real de imposto que ela teria que pagar, seria 27,5 sobre essa operação, que dá um valor de R$ 247.500. E o que a Receita Federal está cobrando aí, que está chegando a quase R$ 1 milhão atualizado, é referente a juros, multa e honorários advocatícios. Então, como vocês podem ver, é um caso que está público, mas sabemos que existem muitos outros casos de pessoas que movimentam valores em suas contas, que dizem que não é deles, né? São valores que eles recebem e repassam. Mas para a Receita Federal, entrou na sua conta pessoa física, o dinheiro é seu e você precisa justificar a origem desse dinheiro. Então, se você acha que a Receita Federal ela não fiscaliza suas contas, perceba que desde 2012 ela fazia essas operações e foi notificada em 2016. Então, a Receita Federal ela já tem acesso às suas informações bancárias há muitos anos. E pode demorar, mas se os valores que você movimentou forem exorbitantes, em algum momento a Receita Federal pode bater na sua porta com um boleto um tanto exagerado e que provavelmente você não terá condições de pagar. E se essa pessoa fosse fazer essa operação como pessoa jurídica, quanto ela pagaria de imposto? Então, eu peguei ali uma média para esses 2 anos de operações, quase R$ 900 mil que passaram pela conta dela. Se ela fosse um prestador de serviço, ela iria pagar ali uma alíquota de 15%, que dá um valor mais ou menos de R$ 135 mil. Então, perceba-se que a diferença é gigantesca, é mais de R$ 100 mil aí de diferença que ela pagaria aí como pessoa jurídica. Então, para você que acha que ser pessoa física, trabalhar como pessoa física é mais vantajoso que pessoa jurídica, não é, gente. Vocês precisam analisar cada caso, caso a caso, para poder entender onde melhor você se enquadraria aí como pessoa física ou como pessoa jurídica. Se ela tivesse procurado uma orientação na época, informado que estava movimentando esses valores, com certeza ela seria muito bem assessorada e estaria pagando os impostos dela que é devido e hoje não estaria nessa situação. A situação atual dela é: as contas dela foram bloqueadas, foram penhoradas, o carro que ela usa não está no nome dela, então por isso que ela ainda está usando o carro, e ela não sabe o que fazer, está em total desespero. O que tem que se fazer agora é esperar esse débito cair em decadência, até que a Receita ela não cobre mais esse valor. Então vamos ter que esperar aí os anos passarem e ver como é que a Receita Federal vai estar se posicionando
diante da cobrança, da continuidade de cobrança desse débito, tendo em vista que ela não tem condições de pagar esse débito. E foi uma situação que ela achou que não iria acontecer nada, se colocou em risco por outras pessoas para ganhar tão pouco, 10% sobre cada operação não é nada. Então, se você tem dúvidas sobre alguma operação que você vai fazer, sobre algum dinheiro que vai entrar na sua conta, pode ser 10 mil reais, pode ser R$ 1.000, pode ser 5 mil reais. Consulte um contador que ele vai estar te orientando se é seguro você receber esse valor, se você não vai ser prejudicado lá no futuro por causa dessa decisão que você está tomando hoje, para que você não corra o risco de anos depois você receber na sua casa um boleto e você não acreditar. Eu já tive um caso pessoal de uma cliente minha de imposto de renda que o valor que ela tinha a restituir era mais ou menos R$ 50. E ela fez a declaração, fez de forma incorreta, não respondeu às notificações da Receita Federal e quando nós fomos resolver junto com a Receita Federal, a dívida dela já estava em mais de R$ 10 mil. Então, era uma declaração simples, uma declaração que ela tinha restituído R$ 50 e lá para a Receita Federal ela já estava com um débito de R$ 10 mil, porque ela errou na declaração, não retificou e não procurou o órgão para poder prestar contas antes do prazo. Então, fica essa dica para você não se arrepender lá no futuro, você não ficar perdido, você não se encontrar desesperado por uma situação que poderia ser evitada. Segue o nosso canal para estar por dentro de todas as novidades referentes ao mundo do empreendedorismo. Compartilha nos grupos de familiares, nos grupos de amigos, para que todo mundo saiba disso e não passe pelo que essa mulher está passando. Infelizmente, eu sei que é desesperador. Se dever a fornecedor já é ruim, imagine dever para a Receita Federal. Que Deus nos livre desse mal para sempre, não é verdade? Deixe o seu like se você gostou desse conteúdo. E nos vemos no próximo vídeo. Muito obrigada por ter me assistido até aqui. Fiquem com Deus. Tchau.